Estou muito feliz por ter adquirido o combo rural de vocês. Ontem participei de um evento do Banco do Brasil com os agricultores e passei a ideia. Eles adoraram e já estou agendando o trabalho. Só tenho a agradecer a vocês. Valeu a pena o meu investimento. Olá, tudo bem? Está começando mais uma semana do Combo Rural. Eu sou o engenheiro Murilo da GNSS Engenharia. E eu sou o engenheiro Santiago e nesta semana vamos mostrar para vocês como montar um negócio lucrativo de regularização fundiária do absoluto zero. E para você que já trabalha na área, que é um profissional que já trabalha na área, você vai aprender como fechar 3 vezes mais propostas, aumentando o seu serviço de gel em até 65%. É isso mesmo, exatamente isso aí. E o que seria isso, mais ou menos? É muito simples. Vamos dar uma olhadinha no quadro para a gente entender o que você vai aprender exatamente aqui na semana do Combo Rural. Nós descobrimos isso de uma maneira muito simples, pessoal. Como é que a gente descobriu isso? Naturalmente, a gente tinha na nossa empresa uma planilha de controle das propostas enviadas. E na nossa planilha de controle de propostas enviadas, naturalmente, a gente tinha ali as propostas enviadas. Aqui tinha o nome do cliente, né? Tinha um município que era enviado a proposta, tá bom? Tinha ali a indicação, tá bom? Se foi indicado. Tinha também o preço que foi cobrado o serviço e se a proposta foi fechada ou não. Então, naturalmente, a gente iria enviando a proposta e preenchendo a planilha. E a gente percebeu que teve um dado momento que a gente implantou um conjunto de estratégias e após a implantação desse conjunto de estratégias, principalmente nessas duas colunas aqui do fundo e que mostrava o preço que era cobrado e se era fechado ou não a proposta, a gente observou que antes desse conjunto de estratégias ser implementado, né? Quando a gente implementou essas estratégias que a gente vai revelar na semana do Combo Rural, a gente observou que o preço cobrado ele aumentou em 65%, numa média de preço. E também as propostas enviadas, né? Quando a gente vê as propostas aqui, após a implantação desse conjunto de estratégias que a gente vai mostrar, foram triplicadas em 3 vezes o número de propostas que eram fechadas, que eram convertidas. Então, a partir desse controle de propostas aqui da GNSS Engenharia, a gente conseguiu observar esses números estatisticamente, né? E que a gente comprovou que esse conjunto de estratégias, eles podem sim dar altos resultados na regularização fundiária rural. Então, nós somos a prova viva de que sim, isso é possível. Nós só estamos colocando esses números aqui porque esses números aconteceram conosco. Esses números estão no controle interno dos números e das planilhas de controle da GNSS Engenharia. Tá, vocês devem estar se perguntando, sim, tá nas planilhas de controle da GNSS Engenharia, mas quem é a GNSS Engenharia? Quem são esses caras para vir aqui e ensinar a fazer tudo isso? Tem muita gente que já conhece a GNSS Engenharia, que já acompanha os nossos vídeos aí diários, né? Mas como essa semana do Combo Rural foi um boom de inscrições, tem muita gente nova. E isso faz com que, né, a gente precise apresentar a empresa para vocês, a GNSS Engenharia. A GNSS Engenharia nada mais é que uma empresa especialista no cadastro territorial rural e urbano brasileiro. Nós temos a missão de propor soluções em regularização fundiária rural e urbana no Brasil. Nós temos também diversos anos de trabalho na área e juntando nossas responsabilidades técnicas dos técnicos e engenheiros da GNSS Engenharia, nós temos mais de 2.500 imóveis rurais medidos e diversos combos rurais também na nossa bagagem. Bom, dadas as devidas apresentações e confirmando para você que nós iremos revelar um passo a passo para você sair do zero absoluto, para você montar o seu negócio lucrativo e de sucesso na regularização fundiária, ou se você já é um profissional atuante, nós vamos revelar as estratégias por trás do método para você triplicar as conversões nas propostas enviadas e ainda assim aumentar o preço do georreferenciamento em 65%. Mas antes da gente revelar essas estratégias e o passo a passo de como você
você vai fazer tudo isso, é muito importante você conhecer a história desse método e a história de como é que surgiu a GNSS Engenharia. Quando a GNSS Engenharia surgiu, ou seja, quando nós fomos trabalhar juntos como marca GNSS Engenharia, a gente fez um estudo preliminar de mercado, como deve ser todo início de qualquer empresa, e nosso estudo a gente observou que havia uma grande demanda no contexto da regularização fundiária rural e principalmente no georreferenciamento de imóveis rurais. 6,5 milhões de imóveis rurais, né, era o que mostrava os nossos estudos, as nossas pesquisas, e a gente decidiu que ia colocar ali como carro-chefe da nossa empresa o serviço de georreferenciamento, né, e a gente achou que a gente iria bombar no mercado como marca GNSS Engenharia e iria prestar muito serviço de georreferenciamento. Pois bem, quando chegamos no mercado como marca GNSS Engenharia, a gente observou um contexto que não fazia um sentido real. A gente observou um mercado totalmente agressivo, o que a gente chama de mercado prostituído, em que a competição por preço reina, em que você manda um orçamento e vem um outro profissional e dava um preço, às vezes metade do que você cobrava. A gente não entendia, a gente ficava muito frustrado com tudo isso, porque não tinha sentido, não fazia sentido a gente ter 6,5 milhões de imóveis rurais aí no Brasil, a grande maioria dele precisando de serviço de regularização fundiária, mas o mercado não mostrava isso pra gente. A gente observava que o mercado parecia que era inchado. A gente observava que o mercado era muito agressivo. A gente observava que os proprietários de imóveis rurais, eles faziam uma espécie de leilão ao contrário. Vocês sabem como é um leilão ao contrário? Quem dá o menor preço é contratado. E a gente observava que não deveria ser assim. A gente sabia que não fazia sentido eu ter muita demanda e ter um mercado agressivo. Por que acontecia isso? Porque o mercado de regularização fundiária e principalmente de georreferenciamento de imóveis rurais vivia e vive até hoje para algumas pessoas esse estado. Por exemplo, se você trabalha no contexto de georreferenciamento de imóveis rurais, provavelmente você é muito parecido com o que a gente achava. Você é muito parecido com o que a gente vivia ali no começo da GNSS Engenharia. Visto esse mercado, visto esse panorama, a gente decidiu que a gente ia fazer diferente. Nessa época, lá atrás, a gente não sabia exatamente como. E por isso a gente decidiu investir muito em conhecimento, em empreendedorismo e principalmente marketing, para fazer uma análise do perfil de mercado. Através dos investimentos e muito estudo árduo em marketing, empreendedorismo e inovação, a gente descobriu uma coisa muito interessante, uma coisa muito importante. A gente descobriu que, de fato, uma simples medição não resolve o problema do proprietário rural. Ou seja, quando você entrega de fato o que o seu cliente precisa, quando você realmente resolve o problema do seu cliente, você mostra o seu potencial no mercado, você mostra o valor da sua empresa, você mostra a sua diferenciação no mercado. E foi isso que a gente foi buscar. Através dos estudos de marketing e empreendedorismo, a gente descobriu que a gente deveria buscar uma metodologia para entregar realmente a regularização fundiária plena dos imóveis rurais para atender de fato uma forma melhor os nossos clientes. Então, basto isso, veio mais estudo técnico e mais estudo científico para a gente buscar conhecimento e tornar a GNSS Engenharia uma empresa multidisciplinar capaz de entregar uma regularização fundiária completa para o imóvel rural, entregando um tipo de serviço que faz ali os principais cadastros que toda a propriedade rural precisa. Feito isso, unindo estratégias de marketing e vendas para posicionar a GNSS Engenharia como uma empresa diferenciada no mercado e unindo muito conhecimento técnico em cadastro territorial rural brasileiro para fazer um pacote de serviços que entrega os principais cadastros que toda a propriedade rural precisa, surgiu o Combo Rural. Após o Combo Rural, surpreendentemente, o nosso panorama dentro do mercado, o nosso panorama, a nossa relação com os nossos clientes, a nossa relação com os cartórios, a nossa relação com outros profissionais, ela mudou muito. O Combo Rural, de fato, transformou a GNSS Engenharia.
esse tipo de serviço do Combo Rural acabou se tornando ali o que era o nosso carro-chefe, né? E os clientes, eles pediam, eles contratavam, eles indicavam, acabou sendo o nosso diferencial dentro do contexto de regularização fundiária. Os clientes adoravam esse tipo de serviço, os cartórios adoravam esse tipo de serviço, os servidores de órgão público, quando ficavam sabendo do Combo Rural, ficavam maravilhados. Alguns clientes, alguns prospectos já chegavam para a gente pedindo o Combo Rural porque sabia que o Combo Rural iria resolver o problema dele, da dor de cabeça que ele tinha de não conseguir regularizar a propriedade rural. Ele sabia que o Combo Rural é o pacote de serviços para aquele tipo de proprietário rural que não quer ter dor de cabeça no seu processo de regularização fundiária. E após alguns anos lidando no contexto da regularização fundiária com o Combo Rural, nós analisamos que se houvessem outros profissionais prestando serviço de regularização fundiária da maneira que a gente acha ideal, a gente vai atingir o nosso propósito, que é gerar e propor soluções para os problemas do cadastro territorial, seja ele no âmbito rural ou seja ele no âmbito urbano. Ou seja, aqui na Semana do Combo Rural, nós iremos explicar por que a execução do Combo Rural torna um profissional comum num profissional de sucesso da regularização fundiária e iremos revelar as estratégias por trás da concepção do Combo Rural. Mas antes da gente falar de fato, antes da gente chegar nas estratégias, a gente vai falar um pouquinho como não se deve posicionar no contexto da regularização fundiária. Antes de você saber como um profissional de sucesso ele se posiciona na regularização fundiária, você vai saber como ele não deve se posicionar. Vamos descobrir o que é errado no contexto da regularização fundiária e vamos descobrir agora também aqui como é que você traz o contexto do mercado agressivo e competitivo. Voltando aqui para o nosso quadro, a gente observa que um grande erro dos profissionais da regularização fundiária é trabalhar fazendo um marketing de esperança. Esperança. Um marketing de esperança ou um marketing do achismo. O que é o marketing de esperança e o marketing do achismo? O marketing de esperança é você tentar vender o seu produto sem técnicas de marketing consolidadas. É você tentar vender o seu produto da forma que você acha que seja a melhor forma de vender. Quando você não traz técnicas consolidadas, quando você não traz metodologia implantada para você vender o seu produto, você acaba tentando vender da forma intuitiva, da forma de esperança, no achismo. E esse é um grande erro dos profissionais da regularização fundiária. Nós acreditamos que um bom produto, ele se vende sozinho, mas na prática, ela leva a gente a acreditar, ela leva a gente a ter a certeza de que um bom produto não se vende sozinho. Um bom produto não se vende sozinho. Um bom produto, ele não se vende sozinho. Você precisa de técnicas consolidadas de marketing, tá bom? Para você aplicar dentro da empresa. E esse é um grande equívoco, esse é um grande erro da nossa classe, né? De todos os engenheiros, de todos os técnicos, porque nós não somos profissionais treinados para vender. Nós não somos profissionais treinados para fazer um marketing adequado do nosso conhecimento técnico, para fazer um marketing adequado do nosso produto, para fazer um marketing adequado da nossa empresa. E esse acaba sendo um grande erro quando o profissional técnico ele não busca de fora estudos técnicos, ele não busca de fora conhecimento técnico para conseguir aplicar a maneira correta de marketing dentro do seu negócio. E o que é que ocasiona isso? Quais são as consequências da grande maioria dos profissionais eles executarem marketing de esperança e marketing do achismo? Imagine que a gente tem aqui o grande mercado da regularização fundiária rural. Quando os profissionais eles atacam o mercado executando marketing de esperança e marketing de achismo, é como se todos os profissionais eles estivessem presos dentro de uma bolha. E essa bolha é a bolha do marketing da esperança e o marketing do achismo.
fica a grande maioria dos profissionais sem técnicas de marketing consolidadas e eles não conseguem ultrapassar essa barreira e ir para, de fato, o grande mercado, porque nós temos vários tipos de clientes e o marketing de esperança e o marketing de achismo, ele ataca apenas o cliente que sabe que precisa do seu produto e procura resolver. Quando você está dentro do marketing do achismo e o marketing da esperança, você vai ser contratado apenas pelo proprietário de imóvel rural que procura o seu produto, que tem um problema, que ele precisa da regularização fundiária e ele busca procurar da regularização fundiária. E aí o que é que o marketing do achismo e o marketing de esperança faz você fazer? Faz você ficar esperando a ligação do proprietário rural para você mandar o orçamento. Mas a gente sabe que existem técnicas de marketing que fazem com que o seu cliente, o seu prospecto cliente, ou seja, o proprietário de imóvel rural, ele busque o seu produto, ele se interesse pelo seu produto, ele sinta desejo pela regularização fundiária. E são essas técnicas consolidadas de marketing que fazem os profissionais eles saírem da bolha do achismo, do marketing da esperança e irem para, de fato, ataque em todo o mercado da regularização fundiária rural. Esse é um grande erro dos profissionais técnicos da área. Além de não saber vender, além de não aplicar técnicas consolidadas de marketing, um outro erro muito grande que os profissionais convencionalmente erram, uma outra maneira convencional que os profissionais eles agem, é a maneira de você trabalhar no mercado sendo o profissional de um cadastro só. Quando você é um profissional de apenas um cadastro, você não consegue resolver de fato o problema do seu cliente, que é o proprietário de imóvel rural. O proprietário rural. A gente sabe que para o profissional técnico do futuro não basta apenas você entregar um cadastro, não basta apenas você entregar planta e memorial descritivo, não basta apenas você ser o cara que mede e entrega a medição da propriedade. Você tem que de fato resolver o problema do seu cliente. E você resolve o problema do cliente não é fazendo apenas um cadastro, porque ele não precisa de apenas um cadastro. Quando ele tem apenas um cadastro, lá na frente ele vai ter um problema muito grande de regularização fundiária rural que acaba ocasionando a propriedade com as documentações desatualizadas. Quando você só faz um cadastro, automaticamente ou esse cadastro está desatualizado ou você está desatualizando os outros cadastros. Então é necessário que você seja um profissional que faça um projeto, que faça um diagnóstico completo para a regularização da propriedade rural. Agora que a gente já entendeu a maneira errada e a maneira convencional, de atuação dos profissionais da regularização fundiária, nós vamos entender o que é, no ponto de vista da GNSS Engenharia, a maneira correta de você observar o mercado, a maneira correta de você se posicionar no contexto da regularização fundiária. Lembra da bolha que tá todos os profissionais lá, eles estão concentrados naquela bolha, eles estão apertados naquela bolha, eles estão dentro da agressividade do mercado daquela bolha? Essa bolha, a bolha pequena e a bolha grande, a gente pode traduzir ela em um outro contexto. Imagine que a gente tem uma pirâmide aqui que representa todos os proprietários de imóveis rurais, tá bom? E quando a gente representa essa pirâmide que está contido aqui, todos os proprietários de imóveis rurais, a gente pode facilmente contabilizar que hoje a gente tem um mercado de 6,5 milhões de imóveis rurais. Nós temos aqui um grande mercado, mas dentro desse grande mercado a gente pode observar, após os estudos técnicos no contexto de marketing da GNSS Engenharia, a gente identificou e nós vamos revelar para você que foi identificado que nós temos 3 tipos de clientes. O cliente número 1 é aquele cliente que você já conhece. É aquele cliente que é o cliente que sabe que tem um problema e procura resolver, tá bom? Ele sabe que ele tem um problema e ele procura resolver. Ele é um proprietário de imóvel rural que ele precisa da regularização fundiária, ele sabe que ele precisa da regularização fundiária e ele busca um profissional
para fazer ali o que é que ele precisa, ele busca orçamento, ele liga, ele faz o leilão de imóveis ao contrário, que é o leilão que quem dá o menor preço ganha. Esse é o tipo de cliente número 1. O tipo de cliente número 2 é o tipo de cliente que está aqui embaixo, ó. Ele sabe que ele tem um problema, mas ele não procura resolver. É o cliente, é o proprietário de imóvel rural que ele sabe que ele tem que fazer a regularização fundiária. Ele já ouviu falar no georreferenciamento de imóveis rurais, mas ele vai deixando para depois, porque ele ouviu dizer que o prazo para ele é um pouquinho mais alongado, que ele pode deixar para depois, e ele vai procrastinando a decisão de fazer a contratação, de fazer a regularização fundiária rural. É como se fosse você com uma dor de dente e você não busca no momento que você tem a dor de dente ir no dentista para saber o que é que está acontecendo. É como se você sentisse uma dor em algum lugar do seu corpo e você não vai procurar um médico para resolver o seu problema. Esse é o tipo de cliente que ele sabe que ele tem um problema e ele não busca resolver, ele deixa depois para resolver. E a gente tem um terceiro tipo de cliente, que é o cliente que ele não sabe que tem um problema. Ele nem sabe que ele tem um problema. Então a gente tem aqui uma grande fatia, uma grande parcela de proprietários de imóveis rurais que nem sabem que tem um problema. E quando você faz um marketing de achismo, a bolha pequena, o pessoal está aqui, ó, todo concentrado nessa pirâmide. E os estudos de marketing nos dizem que essa pirâmide ela pode ser traduzida entre 3%, tá bom? 3% de proprietários de imóveis rurais que sabem que tem um problema e buscam resolver, e dentro desse contexto aqui, dos que sabem que tem um problema e não buscam, e os que nem sabem, a gente tem aqui, pessoal, pasmem, 97% dos clientes, ou seja, 97% dos clientes, 97% dos proprietários de imóveis rurais, eles só estão esperando a ação de marketing de agrimensores que têm estratégias ou de profissionais da regularização fundiária rural que têm estratégias consolidadas de marketing. Então é uma grande oportunidade para o profissional que sabe trabalhar exatamente essa pirâmide, para o profissional que já entendeu como é que funciona essa pirâmide, para o profissional que já entendeu cada tipo de cliente, para o profissional que tem técnicas consolidadas, que tem técnicas para trabalhar com cada tipo de cliente aqui, ó. Esse cliente que sabe que tem um problema e não busca resolver, existe uma maneira específica para você trabalhar isso. O cliente que sabe que não sabe que tem um problema, existe também uma maneira específica X de trabalhar com ele, Y de trabalhar com de cá, e o proprietário de imóvel rural que sabe que tem um problema e busca resolver, você trabalha com ele de uma maneira Z. Então existem técnicas consolidadas de marketing, e quem sabe trabalhar essa pirâmide, quem sabe trabalhar todos os tipos de profissionais, a gente tem uma grande oportunidade. Se você não conhece técnicas consolidadas de marketing, você está aqui, ó. Você está trabalhando apenas aqui. Você está apenas aqui nesse contexto. E quando você trabalha técnicas consolidadas de marketing, você trabalha aqui, ó, dentro desse contexto de 97% dos proprietários de imóveis rurais. E o que a gente diz na GNSS Engenharia é que o mar de dinheiro está aqui, ó, dentro do 97%. E naturalmente, quando você tem técnicas de marketing consolidadas, somente a primeira técnica a gente vai revelar todas as estratégias de marketing que são utilizadas aqui na GNSS Engenharia, tá bom? Mas uma técnica de marketing para você atingir esses dois tipos de cliente aqui é você focar na solução que o cliente precisa, você focar na transformação que ele quer, você focar em de fato resolver o problema do seu cliente. E quando você quer de fato resolver o problema do seu cliente, você tem que se posicionar como o gestor. Como o gestor territorial rural. Você se posiciona como um gestor
territorial rural. E o profissional que se posiciona como gestor territorial rural é o profissional que executa o combo rural, é o profissional que já entendeu que não basta apenas você entregar só o K, só o CCIR, só fazer georreferenciamento e certificação porque é o serviço que dá mais dinheiro. Não, você se posiciona como gestor territorial rural. Quando você faz o combo rural, você de fato resolve o problema do seu cliente. Quando você faz o combo rural, você traz um impacto positivo para todo o contexto da regularização fundiária. E essa é uma outra estratégia de marketing que a gente vai aprofundar ela, que a gente vai revelar mais detalhes dela aqui para frente na semana do combo rural. E quando você é o gestor territorial rural, você tem alguns impactos positivos. Quais são eles? Vamos listar aqui alguns detalhes dos impactos positivos de você se posicionar como gestor territorial rural. Quando você é o gestor territorial rural, você aplica um modelo de recorrência. Você aplica um modelo de recorrência do seu negócio. O que é que você aplicar modelo de recorrência no seu negócio? Grandes empreendedores ao longo do mundo estão estudando técnicas para você vender mais de uma vez para um cliente seu. Por quê? Porque já é uma técnica, né, de empreendedorismo para você aumentar o seu faturamento, você vender não para novos clientes, você vender outros produtos para os mesmos clientes. Então, quando você é um gestor territorial rural, quando você trabalha com todos ali, com os principais cadastros, tá bom? Que a propriedade rural precisa, quando você tem a capacitação técnica para dar um diagnóstico assertivo completo da regularização fundiária, automaticamente você implanta um modelo de recorrência dentro do seu negócio, porque os seus clientes, naturalmente, eles vão buscar você para no mínimo um ano para procurar atualizar CCIR e ITR. Se ele fizer qualquer tipo de modificação interna, ambiental, dentro da propriedade rural dele, é importante que ele faça a atualização da propriedade rural. Então, quando você é o gestor territorial rural, você recorrentemente você vende algum tipo de serviço para aqueles clientes seus que são seus clientes que confiam em você, que são seus clientes estrela. Você tem que ter o seu conjunto de clientes estrelas, que são aqueles clientes ali que estão sempre buscando você, que são aqueles clientes ali que estão sempre buscando alguma informação com você, que são aqueles clientes que estão sempre buscando tirar dúvidas com você e, naturalmente, são os clientes que compram recorrentemente de você algum serviço que você presta. Então, gestor territorial rural, naturalmente, automaticamente você aplica um modelo de recorrência dentro do seu negócio. Um outro grande impacto positivo aí, um outro grande efeito colateral automático de você ser um gestor territorial rural é você ser indicado. Quando você é um gestor territorial rural, que você resolve o problema do seu cliente, ele vai indicar você para outros colegas deles, para outros proprietários de imóveis rurais, porque ele se sentiu beneficiado com o seu serviço. Quando ele se sente beneficiado com o seu serviço, e lembrando que a melhor forma do proprietário rural ser beneficiado com o seu serviço é você resolvendo o problema dele, e você resolve o problema dele com um modelo completo de regularização fundiária, ele vai te indicar. Então você recebe indicação dos seus clientes, mas também tem um outro tipo de indicação que está fora do radar de muitos profissionais da regularização fundiária, que são de outros profissionais técnicos. Quando você tem um colega, um profissional técnico, que é um colega seu, que ele faz, por exemplo, o georreferenciamento, mas ele não faz o CCIR e ITR, ele vai indicar você e, naturalmente, você vai ser indicado por outros clientes e você vai ser indicado também por outros profissionais técnicos. Então, hoje a gente tem um panorama que poucos profissionais trabalham com diagnóstico completo da regularização fundiária. E quando chegar esse tipo de serviço para o profissional técnico de um cadastro só, automaticamente ele vai indicar você, porque você é o profissional que é o gestor territorial rural. E, naturalmente, consequentemente, há grandes possibilidades de você fidelizar esse cliente aqui que veio de outro profissional técnico. E você, naturalmente, aplica um modelo de recorrência nele. É um modelo automático. Um outro benefício grande de você se posicionar
como gestor territorial rural, e esse é o que a gente gosta mais aqui dentro da GNSS Engenharia, é porque você aumenta o preço dos seus serviços. A partir do momento que você executa somente um cadastro, a partir do momento que você executa apenas o georreferenciamento, o GeoINCRA, você faz o georreferenciamento de certificação. Se você faz o georreferenciamento de certificação junto a um pacote completo de regularização fundiária, entregando CCE, ITR, K, ADA, se ele precisar ali, faz de membramento também um laudo técnico para uso capião, naturalmente você aumenta o preço do seu serviço cobrado, você aumenta o valor do seu serviço, você aumenta o valor da sua empresa, você aumenta o valor percebido para você quanto profissional técnico. Por quê? Porque você está capacitado para resolver de fato o problema. Você não é um profissional que tapa buraco, não. Você resolve o problema completo da regularização fundiária, ou seja, o seu tipo de serviço, ele é um tipo de serviço que ele tem mais valor. Um outro benefício bem interessante de você ser um profissional técnico que é um gestor territorial rural é o benefício da diferenciação. Diferenciação. A gente recebe recorrentemente, várias mensagens, quase que diariamente, de profissionais técnicos da regularização fundiária perguntando: pessoal, GNSS Engenharia, como é que eu faço para me diferenciar dos outros profissionais? Como é que eu faço para mostrar que o meu serviço técnico, ele tem mais maestria? O meu serviço técnico, ele não é um serviço qualquer daqueles outros tipos de serviço que o pessoal chega e dá um orçamento metade do valor que você cobrou. Como é que eu faço para me diferenciar? Como é que eu faço para mostrar que eu sou um profissional sério? Como é que eu faço para mostrar que o meu tipo de serviço é diferente daquele outro tipo de serviço que é muito mais barato que o meu? Pessoal, marketing de diferenciação. E a partir do momento que você é um gestor territorial rural, automaticamente você é diferenciado dentro do mercado, tá bom? E esse é um grande fator positivo. Essa é uma forte maneira de posicionamento dentro do mercado que foi identificada aqui ao longo dos nossos estudos dentro da GNSS Engenharia para você ser um gestor territorial rural. E a gente vai mostrar também, a gente vai revelar daqui para frente, na Semana do Combo Rural, como é que você faz para ser um gestor territorial rural e como é que você vai aproveitar essa grande oportunidade, tá bom? Para você coletar aqui esses benefícios que foram citados para o gestor territorial rural. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que foram muito conteúdo hoje e vocês observaram que nessa aula nós apresentamos para vocês o que é que um profissional de sucesso precisa ter, né, para proceder na regularização fundiária rural brasileira. Na próxima aula nós explicaremos para vocês como vocês podem começar o seu negócio digital do zero, se tornando o gestor do imóvel rural e as técnicas de marketing para trabalhar com a pirâmide dos proprietários rurais, tirando o maior lucro possível dela. A próxima aula da Semana do Combo Rural ocorrerá na quarta-feira, tá bom? Então, enquanto o segundo vídeo da Semana do Combo Rural não sai, deixa seus comentários, me diz aí o que você está achando da Semana do Combo Rural, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários, né, que nossa equipe vai responder de um a um, tá bom? Então, siga a gente nas redes sociais também, Instagram, Facebook, YouTube, e também comenta com seu amigo que não está inscrito na Semana do Combo Rural para se inscrever, tá bom? Então, o próximo vídeo será na quarta-feira, às 9 horas. Aguardo todos vocês lá. Tchau, tchau.